Chegou agora, rola iniciativa. A gente sabe que o Ladino tá sempre ali querendo pegar os tesouros, os jogadores também, estão sempre de olho no tesouro aí do vilão da campanha ou da aventura, ou foram contratados para ir atrás de algum tesouro. Mas quando o tesouro não é bem um tesouro, e eu vou chegar lá, quando itens mágicos não são bem o que aparentam, hoje a gente vai falar de itens amaldiçoados. Se você quer dar um gostinho a mais na sua campanha, mestre, ou dar uma lição naquele ladino que quer o loot todo pra ele, esse é o vídeo pra você. Sempre aquele encanto de tesouro sendo encontrado quando entrar naquela sala lotada de moedas, né, com vários itens. O arcanista do grupo já solta detectar magia, o ladino já começa a fuçar em tudo. Então hoje a gente vai trazer aqui alguns itens mágicos um pouco diferentes. Eles são amaldiçoados, vai trazer alguma coisa aí para o jogador e isso pode dar um gostinho a mais na campanha. É uma ideia interessante que, bem aplicada, vai fazer sua campanha ficar de um modo bem diferente para os seus jogadores. Bom, é muito fácil você entrar lá na sala do tesouro, pegar um item mágico, alguma coisa, só que não é tão fácil assim você identificar se um é amaldiçoado ou não. Na verdade, é bem mais difícil do que você simplesmente saber qual é um item mágico e qual não é. A dificuldade aumenta em 10 para você ter uma ideia do nível que já é colocado. E o que ocorre? É muito fácil você se encantar com esse item. Você vai simplesmente, às vezes, empunhá-lo ou vesti-lo e aí já era, meu amigo. Você fica com ele até que a maldição seja retirada. Ah, mas se eu jogar ele no lago e lá no fundo, ele volta, vai estar no meio das suas coisas. Se você destruir, jogar em algum lugar, ele retorna novamente. A única maneira de você se livrar da maldição é através de uma determinada maneira. Lembra do anel do Senhor dos Anéis? Ele tinha que ser jogado dentro do vulcão. E o vulcão onde ele foi feito. Então, veja que o mestre pode criar uma série de coisas que pode transformar até uma campanha inteira para você se livrar do item. Mas ele não é de todo ruim, ele não te dá só problema, ele também te ajuda. Cetro da Permuta Funesta. O nome já diz muita coisa aqui e nós aqui necromantes achamos bem interessante. Primeiro de tudo que ele é formado como se fosse uma mão, né? Um punho fechado na parte de baixo, formando o cabo, né? Dele, e na parte de cima possui alguns rostos em agonia. E nele também conta um receptáculo que você consegue armazenar almas. Isso mesmo que você ouviu. Ele possui uma série de poderes aí que pode ser interessante, mas o preço dele é um tanto quanto alto. Como arma, ela é considerada uma massa formidável, profana e tumular, e ela ainda conta com um item esotérico costela de lich. E o poder dela é que ela pode roubar a alma sem gasto nenhum de pontos de mana, podendo ainda armazenar um número infinito de alma, não tem limites, ou seja, você pode usar à vontade. Porém, entretanto, ela tem um preço que se paga por isso. Diz a lenda que essa massa, né, esse cetro, foi criado por um Arquilinch de Astoria, que queria derrubar um concorrente dele na época de Ferren Aslot. Então ele presenteou com isso daí esse item. E aí que vem a parte difícil. Como que ele funciona? Primeiro de tudo, no início de cada aventura você perde um ponto de constituição permanente. Então, no início de cada aventura você baixa um de constituição, ou seja, ele vai consumindo a sua energia vital. E quando você soltar o roubar a alma, que não tem custos de pontos de mana, que é uma maravilha, e você fala, vou usar em todos os meus inimigos, o que ocorre? Ele escolhe aleatoriamente um dos seus aliados próximos para ser morto quando você usa. Então, ou seja, se você usar muito, não sobra ninguém do grupo. Ele vai ignorar personagens que são imortais ou devotos de Tiates. E também ele não funciona dentro da fronteira de triunfo.
mas você não consegue se livrar dele. Como que você se livra dele? Para você remover a maldição, você precisa usar roubar alma em 1 lit de Astólia. E com isso você quebra a maldição e liberta todas as almas, e todos que foram mortos através da maldição voltam à vida. Então veja que não é muito fácil. Coroa de Milgazan. Foi criada por um nobre, na verdade de além, encomendada, né, a um inventor, que criou essa coroa, que ele tinha a intenção de controlar as pessoas à sua volta. A gente sabe que um reino de intrigas, sempre tentando conquistar poder através de artimanhas, então esse nobre teve essa brilhante ideia. E quando o inventor entregou a encomenda, ele foi aprisionado e ele, um pouco antes de ser morto, jogou uma maldição sobre essa coroa. Enquanto você estiver com a coroa, você pode soltar as magias. Você consegue soltar enfeitiçar, mente divina apenas em você e sussurros insanos, podendo escolher que o CD seja sabedoria ou carisma. Se você já conhecer essas magias, você tem uma economia de 1 ponto de mana para soltar elas. Só que não é tão fácil. Para você utilizar a coroa, é necessário que você energize essa coroa. E aí você precisa gastar uma ação de movimento e deixar um aliado seu, isso é um jogador, tá bom, da mesa, em condição de confuso. E quando essa condição for retirada, se essa condição for retirada durante o combate, a coroa perde a força e as magias que estão ativas deixam de ficar ativas. Qual é o modo de você se livrar disso? Você consegue se livrar dela se você utilizar a coroa em você mesmo e você ficar confuso quando enfrentar um inimigo, um grande perigo. Ou seja, um inimigo de ND mais alto do que o seu. E você tem que ficar pelo combate inteiro até o final nesse estado de confusão para conseguir quebrar a maldição e com isso retirar a coroa. Mas me diz aí, você já usou algum item? Você já colocou em algum jogador um item amaldiçoado? Ou você foi alvo de um item amaldiçoado que você encontrou no tesouro? Conta a história dele aí. Lâmina do Sono Eterno. Uma lâmina negra, só que transparente, né? Translúcida, não totalmente transparente, com um cabo espiralado com pequenos cristais. Esse diz a lenda que é uma arma muito boa para assassinos e que foi criada por um. Mas ela tem uma história aí de um crime contra a Lihana. E por incrível que pareça, Tenebra não apareceu nessa, apesar de parecer bem a cara dela esse item amaldiçoado. Foi a Lihana que acabou amaldiçoando. Por quê? O criador disso teve que matar um unicórnio, que é um ser aí querido por Lihana, né, sagrado, e retirar o seu chifre para criar essa arma, por isso o cabo espiralado. Então conta-se que esse assassino, viajando pelos ermos, foi atacado por várias criaturas selvagens a mando de Lihana, e depois disso a Lihana amaldiçoou essa lâmina. Ela é uma adaga precisa, assassina, formidável e sanguinária. E além disso, com uma ação padrão e mais 2 pontos de mana, você pode soltar a magia Voz Divina com o aprimoramento de conversa com o morto, para fazer algumas perguntas, colocar um pouco de energia naquele morto para poder conversar com ele. Se você já conhecer essa magia, ela faz com que você gaste menos 1 ponto de mana. Qual é a maldição? Se você atacar qualquer ser que seja ligado a Lihana e matá-lo, você vai receber aí pesadelos durante a noite, que podem durar de 1 de 6 noites. Acumulativo se você fizer várias vítimas pelo caminho aí do mesmo dia, tá bom? Cada uma dessas noites, durante mesmo, as outras vão se acumulando. Você tem a condição ruim de recuperar pontos de vida e pontos de mana. Independente do que ocorra, não tem condição, não tem nada que faça melhorar essa condição. Nenhum poder, nenhuma magia, nenhum local, nada. Sempre você vai estar fatigado também nos dias que você está sob efeito. Então veja que é uma penalidade razoavelmente grande. E como você se livra dessa maldição? Se você realizar 3 grandes serviços para Lihana, que fica a cargo do mestre. Mas alguns exemplos libertar um unicórnio, impedir que uma floresta seja destruída para erguerem um templo maligno, coisas desse tipo que o mestre pode aí fazer até 3 aventuras no caso. Após a maldição ser retirada e você conseguir cumprir esses 3 objetivos,
você pode até ficar com a lâmina que ela mantém os poderes delas, mas sem a maldição. Cara, e se você curte os nossos vídeos, quer dar um apoio, a gente tá atrás aqui para fazer a compra de um microfone. Então, se você quiser ajudar a gente, tem aí um botão de valeu demais que por R$2 você já ajuda nós. Clica nele, manda aí uma ajuda, ou se você preferir, Massa de Geltor. Geltor foi um clérigo de Qin que tinha uma carreira aí invencível em lutas, sempre derrotando seus inimigos. E essa massa é formada por um cabo, e aí existe uma cabeça esculpida com elmo, e ela é feita de uma peça inteira de adamante, para você ter uma ideia. E ele ia marcando quantas vitórias ele havia conquistado. Só que num determinado momento, ele fugiu, que não é permitido para um devoto do deus da guerra. As conversas são totalmente aleatórias, falam de várias possibilidades, mas as 3 mais fortes que existem é que ele foi desafiado pelo mestre Arsenal, na época sumo sacerdote, percebendo que não poderia vencer, ele fugiu da luta. A outra tem a ver com o Destructo, que também foi uma batalha que ele viu que não tinha chance. E existe uma terceira que foi que ele não foi derrotado em combate e na verdade ele fugiu quando ele viu uma área de tormenta e percebeu que ali não era um local que ele conseguiria sobreviver. Essa massa foi muito procurada aí pelos devotos de Qin na época e hoje devotos de Arsenal também ainda procuram, né? Afinal ele é o deus da guerra atualmente no cenário. Mas ela recebeu ainda uma maldição de Qin que continua ativa até hoje. Ela é uma massa de adamante, como eu já falei, maciça e magnífica. E além disso, ela permite que você solte a magia Soco de Arsenal. Meio estranho porque ela foi criada na época de Qin, mas já tinha a magia do Mestre Arsenal. Mas tudo bem, vamos seguindo. Se você já conhecer essa magia, ela faz com que você gaste menos 1 ponto de mana. E quando você está com essa massa, você é obrigado a seguir as obrigações e restrições, no caso hoje de Arsenal. Senão você sofre as consequências assim como qualquer outro clérigo. Mesmo que você seja de outra classe, tá bom? E caso você já seja um devoto de Arsenal, seja um clérigo ou algo assim, você teria que também cumprir as obrigações e não recusar nenhum combate de 1 contra 1, ou seja, duelos. Caso isso ocorra, você fica sob o efeito de rogar maldição, igual a magia. A cada 10 vitórias vai marcando no cabo, você vai receber uma cicatriz, seja nos braços ou no rosto, que vai te dar uma penalidade nas perícias ligadas a carisma cumulativo. Ou seja, quanto mais vitórias, mais você vai recebendo aí pontos. E como que você se livra dela? Você precisa passar por um rito, olhando a perícia religião, lá tem descrito exatamente como funciona, e tem que ser feita por um devoto de Arsenal de nível superior. Quando ele fizer, a massa vai perder os seus poderes e vai desaparecer e surgir em algum outro ponto de Arton, no meio de um tesouro ou algo assim, para algum outro aventureiro que passe lá e que pegue ela desprevenido, recomeçando tudo novamente. Medalhão dos Povos foi criado por Ferdinand von Krauser, ou seja, um purista, e participou de inúmeras batalhas e é responsável aí por inúmeros crimes de guerra, assim como vários puristas. Mas esse era um pouco mais, pois ele era visto como a perfeição do exército purista. O portador dele atacou aí um grupo de druidas centauros que em menor número não resistiram por muito tempo. Na verdade foi uma luta bem rápida, só que antes de falecer, a líder deles jogou uma maldição sobre ele, que faz com que o medalhão traga uma fraqueza diferente para o líder. E como ele era visto como uma pessoa perfeita, não podia demonstrar fraquezas, com isso perdendo credibilidade entre os seus seguidores. Com isso ele resolveu se isolar, né, do resto do mundo, só que depois de um tempo o medalhão apareceu e ninguém mais teve notícia do dito cujo. É um poder bem forte, na verdade, que o medalhão traz, porque ele te dá mais 2 de ataque e de dano, que pode não ser muita grande coisa, mas ele permite que você solte a magia Campo de Força. Se você já conhecer a magia Campo de Força, você gasta menos 1 ponto de mana. A maldição. A cada amanhecer, o mestre rola 1 de 6 e você vai sofrer uma penalidade de 2 em um dos atributos. Força, destreza, constituição e assim por diante. Para remover a maldição, você precisa cumprir 6 missões para pessoas não humanas. Só que você precisa dar o efeito sobre um dos 6 atributos, sendo eles diferentes. Ou seja, cada missão você vai ter que cumprir sendo força, destreza, constituição, carisma e assim por diante.
o mestre tem a palavra final sobre o que é uma missão e o que não é. O incrível mapa de Alastar. Esse mapa foi criado quando o mago Alastar resolveu explorar a floresta de Jeyfar. É uma floresta que fica entre Aslotia e Bielefield. É uma floresta que é conhecida por parecer que é muito maior do que aparenta de fora. E ela tem caminhos bem labirínticos e escuros, e com isso dificulta bastante. Ele aproveitou seu conhecimento de cartografia e mais conhecimentos mágicos para conseguir mapear essa floresta. O que ele não sabia é que a energia que criou essa floresta aproveitou para contaminar o mapa dele. E com isso o mapa é propenso a atrair o seu usuário, já que ele pode ser usado tanto na floresta quanto em qualquer outro local que ele esteja. E o poder dela é que você pode soltar mapear no próprio mapa, com isso criando um mapa do local que você se encontra. Caso você já conheça a magia, você economiza 1 ponto de mana. E além disso, ele dá um bônus de mais 5 para os testes de percepção e sobrevivência enquanto você estiver na área mapeada. E qual é a maldição? Ele pode entregar informações erradas para você. Aí o mestre vai rolar um dado de 1 de 8. Se tirar 1, ele vai fornecer informações falsas, podendo jogar você para armadilhas e tudo mais. Aquele famoso dado atrás do escudo, quando o mestre rolar, pode ser que esteja te enganando. Além disso, enquanto a magia estiver ativa, você tem uma penalidade de menos 10 em percepção, reflexo e sobrevivência enquanto estiver na área. Além disso, o mestre pode colocar outros tipos de armadilha para você e seu grupo que está seguindo o mapa do local. Para se livrar, você precisa ir até a floresta de Jeyfar e, além disso, fazer um teste estendido de sobrevivência para ter sucesso para mapear o local. Você precisa fazer um teste de sobrevivência CD20 mais metade do seu nível. E você precisa ter 7 sucessos antes de ter 3 falhas. Quando você tiver uma falha crítica, você perde metade do seu nível de pontos de mana. Só recuperando esses pontos de mana quando você cumprir a missão e se livrar do mapa. Veja que vai ficando cada vez mais complicado para você cumprir a missão, pois você vai ter menos pontos de mana para cumprir essa missão. Mas e aí, o que você achou? Achou a ideia legal? Gostou dos itens aí que a gente trouxe? Dá para trabalhar legal com os jogadores? Eles vão ter um prejuízo, mas não tão grande? Alguns são pesadinhos, né, para resolver, mas eu acho que daria uma aventura legal aí, até uma boa parte de uma campanha talvez aí. Dá para encaixar numa campanha se você pensar direitinho. Bota aí nos comentários aí o que você achou, se você gostou ou não, pra gente bater aquele papo legal. E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, cara, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho. Mais de 60% da galera que assiste aqui os vídeos não se inscreve. Vem fazer parte daqui da Legião de Mortos-Vivos junto com a gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!